Acho que agora a gente já pode começar a falar um pouco mais a fundo em relação às regras do GLPI. Eu queria colocar esse conteúdo naquele conteúdo anterior que eu fiz sobre regras, mas iria ficar muito grande o vídeo, então acabei usando ele só para fazer a regra de SLA. Então, só voltando, recapitulando mesmo, a gente aprendeu naquela aula que para fazer uma regra no GLPI, a gente precisa definir um critério, que é o se. Para quem manja um pouquinho de programação, sempre tem um se e um então. Toda ação tem uma reação. Então aqui é a ação e aqui é a reação. Por mais que o nome, o nome do botão ele diga o contrário, eu só estou tentando explicar de uma forma diferente mesmo. Então no caso do exemplo onde a gente aplicou um SLA, a gente colocou o critério como se o autor for Márcio Vitor, então atribua o SLA de atendimento alto, porque Márcio Vitor, lembrando, é um técnico que opera na bomba do posto de gasolina, então tem que ser um atendimento rápido. Um SLA alto, ele conta mais rápido e ele tem menos tempo, né? Então a gente atribui o SLA, o tempo de atendimento alto e o tempo de solução alto também, para que os dois sejam bem rápidos. Aqui é o momento que o técnico inicia o atendimento e aqui é o quanto de tempo que ele tem para solucionar aquele ticket. Então, além desses dois, a gente também colocou para ele atribuir o grupo técnicos de bomba. E a gente colocou para ele atribuir como observador. Eu vou até fazer um vídeo falando sobre isso, voltar para as regras. Eu queria explorar um pouquinho as possibilidades que a gente tem em regras aqui. Início de atendimento. Vou dar um exemplo aqui. Vou criar uma regra chamada início de atendimento. O operador lógico quase sempre vai ser I, tá? Dificilmente vai ser O, mas depende do que você precisa. E eu estou dizendo aqui que essa regra ela serve tanto quando eu for adicionar um item, como também quando eu for atualizar um item que já existe. Vou adicionar ela. O critério dela vai ser o seguinte: se o status do ticket for alterado para em atendimento, vou marcar aqui como entidade filha, então adicione um comentário. Aí a gente vai para modelos de acompanhamento. Só que modelos de acompanhamento eu não cheguei a mostrar para vocês. Aqui a gente pode criar acompanhamentos automáticos que o GLPI pode atribuir. Então eu já criei aqui até alguns, deixa eu até voltar para a tela aqui, foi mal. Acompanhamento. Eu vou abrir na tela separada. Eu já criei aqui dois tipos de acompanhamento: início de atendimento e pendente. E observe que eu só fiz adicionar isso. Botei o título, disse que a origem é do helpdesk, porque a gente está logado na ferramenta. E aqui a gente coloca qual vai ser o comentário que vai ser adicionado automático no ticket. É para isso que isso aqui serve. Para criar comentários automáticos que a gente pode acionar por meio de regras. Então, a gente está com um ticket aqui no status novo e a gente está criando aqui uma regra que diz o seguinte: se o status mudar para atendimento, não importa qual seja o status anterior, então adicione um comentário início do atendimento. Pronto, a regra já está ativada aqui. Vou marcar aqui para a entidade filha e vou salvar. Já está ativo. Então, se iniciar o atendimento, mudando para em atendimento, vai entrar um comentário, início de atendimento. Agora a gente volta lá e cria uma pendente. O operador é I também, vamos botar ela ativa, ok. Aí a gente vai vir aqui em critério e vai adicionar. Se o status for pendente, adicionei. Então, acompanhamento, adicionar pendente. Não é difícil de fazer uma regra não. Essas regras mais fáceis são simples, mas tem umas regras que são mais punks, viu? Então pronto, a gente está com duas regras aqui, uma para início de atendimento, uma para pendente. Elas já estão ativas. A bolinha verde aqui diz se está ativa. Se fosse vermelha, estaria desativada. Então se a gente quiser testar aqui, repare que a gente não atribuiu nenhum usuário lá. Então essa mudança ela serve para qualquer usuário do GLPI.
Mas a gente poderia colocar condições extras para, em vez de ele considerar só a mudança de status, ele também considerar o usuário. Daria para fazer isso. Mas vamos lá. Estamos com um ticket aqui no status novo. Vamos botar em atendimento. Repare que ele foi para em atendimento e o próprio sistema já adicionou um comentário automático. O atendimento foi iniciado. Isso aqui acaba sendo uma duplicidade se você parar para prestar atenção. Por que que eu digo isso? Porque no histórico são registradas todas as ações do técnico. Então o ticket ele foi registrado, deixa eu até botar para mostrar mais aqui. O ticket ele foi criado, foi adicionado um usuário como requerente, foi adicionado um grupo técnico como observador. E aqui a gente mudou para em atendimento. Isso já existe no histórico. Só que nos comentários não existe. Daí você fala comigo, tá, Adriano? Mas tem uma opção do GLPI que você mostra comentários e logs, tudo na mesma página. Eu não acho interessante marcar essa opção. Eu prefiro que esteja separado. O histórico de logs ele vai ficar só para quem é técnico. E aqui vai ficar para o usuário, para o cliente ver. O cliente viu que nesse horário aqui foi iniciado o atendimento. E tem até um detalhe interessante, não sei se vocês repararam. No GLPI existe forma de você comentar oculto, só você e quem tiver permissão de visualizar oculto ver, ou comentário aberto, como é o caso desse aqui, que está aberto. Então, eu já coloquei por padrão para quando eu comentar no sistema, ele já viu um comentário fechado. Mas se eu quiser, eu posso comentar e abrir aqui o olhinho para que ele fique como aberto. Então tem uma diferença aí entre o comentário que está oculto e o comentário que está aberto, mas é só uma observação. Então pronto, a gente já viu que a regra de atendimento funciona. Vamos colocar aqui pendente. Perfeito. A gente colocou em pendente e não funcionou. Ó, o comentário de pendente ele não foi adicionado. Por quê? Vamos dar uma olhada nisso aqui. Chamado pendente, o comentário está ali. E a regra pendente. Se o status é pendente, então adicione um comentário chamado pendente. Estranho, tá certo. Eu acho que é por causa do entidades filhas que eu não salvei. Ver se é isso mesmo. Critério, status é pendente, ação, adicionar comentário, modelo de acompanhamento pendente. Vamos criar um novo ticket aqui. Só para finalizar essa aula. Ok, status novo. Vou mudar para em acompanhamento. Entrou o comentário. Vou mudar para pendente. Entrou o comentário. Beleza. Foi aquelas entidades feeders mesmo. Então repare, e detalhe, viu? No modelo de acompanhamento pendente, eu nem coloquei que ele é para vir de origem do helpdesk. Vocês repararam isso? A origem do acompanhamento, helpdesk. Ficou faltando isso. Não faz muita diferença não, aqui é só assinatura, entendeu? Vem do helpdesk ou vem de ninguém. Não tem declarado de quem veio. Mas enfim, são comentários automáticos que funcionam. Além da gente poder fazer alterações adicionando comentários e adicionando SLA, a gente pode fazer diversas outras coisas adicionando regras. Se vocês repararem aqui no adicionar, vou botar aqui sempre como... Sempre é bom usar adicionar e atualizar, mas se vocês repararem aqui no critério, ele tem diversas coisas que você pode usar como critério aqui, ó, se você for olhando uma a uma. A única coisa que eu sinto falta aqui é aquela usuário se atribuir. Eu não vejo isso aqui no nativo. Quando o usuário se atribuir, então faça tal. Eu tenho atribuição de fornecedor, mas eu não tenho atribuição de usuário. Em relação a grupo, eu também tenho diversas opções de grupo. Ó. Posso usar regra que for acionada quando o grupo observador é alguma coisa, quando o grupo requerente é alguma coisa ou quando o grupo técnico é alguma coisa. O que chega mais perto de atribuição de usuário seria grupo técnico, porque aqui ele está se referindo àquele campo do ator atribuído.
Só que o problema é que não é um grupo técnico que eu quero adicionar. A gente está trabalhando com grupos observadores no sistema. Se a gente botar observador aqui, ele lista nossos grupos. Mas se a gente botar técnico, ele não lista. Por quê? Porque o nosso grupo não é para entrar no campo ator atribuído. Ali só deve entrar usuário. E ainda assim só deve entrar usuário quando for iniciado o atendimento. Em algum momento a gente vai chegar no módulo que a gente vai começar a estudar os bancos de dados e o funcionamento das tabelas do GLPI. E vocês vão entender por que eu não quero botar grupo técnico aqui. Aqui não é para ser botado o grupo técnico. Não é à toa que os grupos técnicos nem são listados aqui. Quando você vem observador, os grupos técnicos aparecem, entendeu? Aqui só pode ter usuário e ainda assim só pode ter usuário quando o status não for novo, que é quando o atendimento inicia. Só a título de informação, para iniciar o atendimento é nesse bonequinho aqui, ó. Você associa o seu usuário e o GLPI entende que aquele atendimento foi iniciado. É somente nesse momento que o SLA de atendimento para de contar, entendeu? É só uma observação mesmo.